Fala galerinha, bom dia, bom dia. Bora fazer o nosso estudo aí do mercado americano. Vamos tentar ser mais objetivo, né? Que hoje eu tô um pouco atrasado também, pós-feriadão. Acabei perdendo hora e nem fui na academia hoje. Faz parte do processo também com a chuvarada que tá aqui no sul, tá difícil ontem. Ontem a hora que eu fui dormir tava só raios e mais raios aqui. Tá feia a coisa, viu galera? Mas vamos que vamos, né? Antes, queria pedir, deixar aquele like. Você está chegando agora aqui no canal, já curte e conhece mais sobre o nosso trabalho, sobre o Smart Money. A gente está sempre falando sobre esse operacional. O canal aqui ele é voltado para isso. Então, aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para operar esse operacional fantástico. E a gente também tem as operações aqui no mercado americano através de mesa proprietária. E se você não conhece, essa é a Apex Trader Founding, uma mesa que opera exclusivamente ativos na CME Bolsa de Chicago, mercado americano. Ela sempre está com condições especiais agora mesmo. A gente está com o mês todo aí de promoções de 80% no valor dos testes. Então, se você quer fazer um teste, aqui você tem todas as regras, tá? Depois você pode traduzir para o português isso daqui. Todas as regras que você tem. E aqui você tem os valores dos planos, tá? Desde contas de 25 mil até contas de 150, 300 mil dólares. E logo a mais abaixo você vai encontrar a lista de todos os ativos que vocês podem operar dentro dessa mesa. Então tudo que você precisar saber de informação você vai encontrar lá no site da Apex, tá? E o cupom, o link para compra do teste com o desconto de 80%, tá aqui na descrição e você também vai encontrar no nosso grupo do Telegram. Beleza? Então bora falar do Nasdaq aí. Começando o nosso estudo. Ontem foi feriado aqui no Brasil, né? Mas lá funcionou normal. Mas eu acabei tirando sim o feriado e acabei aproveitando com a família e não ficar atrás de gráfico. Até fiquei bastante no Telegram com a turma. Mas o que a gente está observando agora na Nasdaq, tá? Quando a gente tira o zoom, a gente vê que a gente está no processo de pullback, né? Eu já tinha falado isso para vocês no estudo de segunda. Ele fez o sweep aqui, fez o choque e agora ele fez o boss, chegando nessa região aqui. Inclusive, no estudo de segunda é onde eu falei que seria uma possível venda, a região do sweep naquela região de liquidez. Feito isso, agora nós tivemos esse movimento aqui da notícia ontem do Fed, onde saiu a notícia, depois o mercado assimilou, ou seja, ele segue o movimento de pullback, tá? O que a gente tem que acompanhar aqui agora? Nós temos pontos de região de oferta aqui em cima, tá? E o preço, percebam, ele não rompeu o fundo, ó. Ele devolveu tudo que o Fed falou, só que ele não teve força nem para chegar no order block e está continuando subindo. Claro, essa subida aqui, vocês observam que é uma subida de mitigação, né? Então a gente acompanha para saber qual que é a movimentação. E aí quando a gente vê que o mercado está indo, é se ela segue o mercado acima. Agora, se ele perde um desses fundos, aí a gente tem o possível trade até a região inferior. Para que a gente possa definitivamente pensar numa venda, esse preço tem que perder esse fundo. A partir do momento que ele fizer isso aqui, aí sim a gente tem uma quebra de estrutura de novo, um novo choque. E aí o mercado tende a ir buscar a parte de baixo. Enquanto isso, a gente vai olhando para cima, tomando cuidado com o quê? O risco de compra foi aqui embaixo. Agora ele está numa zona acima da zona de equilíbrio, então eu não vou operar comprado agora, e sim aguardar por oportunidades. Aí a gente olha o time frame menor. Para quê? Porque a gente tem pontos aqui
onde na abertura de Nova York hoje a gente pode estar pensando em alguma coisa. Então eu tenho essa zona de liquidez aqui, que eu tenho esse imbalance logo atrás. Eu tenho essa outra zona de liquidez aqui embaixo, então eu tenho, vocês percebam, ó, que eu tenho pontos aqui no gráfico de 15 minutos, onde eu posso estar pensando nessa continuidade aqui, certo? Para pensar em venda aqui é complicado, tá? Por conta da situação da formação do gráfico. Ele teria que seguir subindo aqui para depois perder um fundo e aí a gente saberia que ele era uma venda até aqui. Só que como o mercado está fazendo um movimento para cima, né? A teoria é que a gente tende a ter melhores operações quando ele fizer pullback para baixo e tentar voltar a testar lá em cima, né? Fazer esse movimento de encerrar esse movimento de pullback que ele está fazendo, tá? Então fiquem atentos a essas regiões aí embaixo, que são pontos aí interessantes. Vocês podem até deixar assim, ó, deixar para ajudar vocês, a gente pode até marcar essas zonas aqui, ó, que são regiões que a gente pode estar pensando em tomar decisões quando o preço chegar nelas, tá? Tudo vai depender de como abrir o mercado americano hoje, né? Se ele vai vir capturar essa liquidez aqui para subir, mas saibam que os riscos aqui são calculadíssimos, beleza? Então, para o mercado da Nasdaq é isso que a gente observa para o pregão de hoje. Bora falar do S&P. Desculpa, turma. O S&P está caminhando para a mesma situação, tá? O desenho do S&P é parecido com o do Nasdaq. A gente tem aí movimentações muito parecidas. Inclusive, o S&P tem uma característica diferente do Nasdaq porque ele chegou no order block aqui, ó. Estão vendo? Ó? A notícia ontem do Fed levou o preço até o order block que tinha marcado aqui, que tinha deixado naquela queda. Então ele bateu no alvo e retraiu. E agora abriu com gap de alta. Aí a situação que a gente tem é a mesma coisa. Ó, você tem o fundo, né, a liquidez, e você tem o gap aqui e o ponto aqui, onde você pode estar prestando atenção aí em alguma movimentação nesse sentido para ver se ele vai dar continuidade na subida, certo? Então fiquem atentos em relação a isso aí, que a leitura é mais ou menos parecida com a leitura do Nasdaq, também no S&P, certo? Vou deixar aqui marcado aqui para cima, ele tocou no order block aqui. Bora falar do Dow Jones, também segue o mesmo desenho, tá? Mesma coisa do S&P, as marcações aqui embaixo. Hoje o mercado está bem parecido para todas elas, né, turma? Então, assim, a leitura nossa ela vai ser muito parecida nesses três. Então, eu não vou ficar nem gastando muito tempo, né? A diferença que a gente tem aqui, ó, o Dow Jones fez o sweep aqui embaixo. Olha só. Nós tínhamos uma zona de liquidez. Ele veio varrer essa liquidez aqui embaixo para ir no ponto lá em cima. E aí depois ele voltou e deu a compra aqui novamente. Então, agora nós podemos ver que seria interessante se o Dow Jones fosse buscar liquidez nessa região. E seria o caminho possível, tá, turma? O caminho provável dele agora seria isso. Os três estão virados para cima, então vocês têm que estar atentos a operações compradoras. Sorry, baita preguiça, galera. Beleza? Então estejam atentos em relação a isso. Aonde será que o preço pode dar boas oportunidades de compra aqui para vocês, tá? Visto que a gente tem aí uma movimentação interessante querendo ir para o lado de cima. Agora, se ele perder essa região aqui, ó,
vocês ficam atentos, tá? Que aí a conversa vira de lado e aí ele tende a buscar o mercado lá embaixo. Esse fundo aqui, ó, apesar de não ser um choque, tá? Ele é uma região muito importante porque, ó, percebam que a notícia, o candle vermelho engolfou o candle de subida, né? O negativo engolfou o candle de subida. Então, aqui foi a defesa compradora. Se esse preço passar daqui, aí sim você tem a confirmação da queda. Inclusive aqui, você já tem que ficar esperto. Se ele perder esse movimento aqui, ó, percebe? A gente está no teste de 50%. 50% do candle, tá? A gente está no teste de 50%. Se ele segurar aqui e perder esse fundo, já fiquem espertos com compra e tentem ver o mercado da forma vendedora, porque aí é porque o mercado segurou mesmo e os vendedores estão no comando, tá? Então fiquem atentos aí no Dow Jones com essa movimentação, beleza? Euro, vamos lá falar do euro. O euro está numa região consolidada aqui, tá travado nesse range aqui agora, ó. Percebam uma coisa, a movimentação que ele fez, ó, no estudo, a gente tinha esse order block aqui, que foi onde ele veio dar a compra, e agora ele está deixando essa baita piscina de liquidez aqui, certo? Então, o que vocês têm que estar atentos aqui agora com o euro? Um possível sweep nessa região, tá? Para uma volta, ou seja, aqui nós temos regiões importantíssimas, tá? Tem esse aqui que é uma liquidez interna e eu tenho essa daqui, ó, e é a externa. Então eu tenho alvos aqui para cima no euro, tá? E quando a gente olha o range todo do euro, a gente ainda está abaixo da região de 50%. Então a gente está numa região de demanda e ele está fazendo movimentações que vocês que acompanham já o Smart Money sabem. Tem a liquidez interna que ele cria, captura liquidez, deixa movimentos, bota todo mundo preso na venda e tende a estopar e levar o preço para cima, tá? Então fiquem atentos com essa formação. Prestem atenção no que o gráfico está mostrando, tá? Aqui vocês veem, ó, a diferença entre a notícia no euro. O gráfico da venda não teve força para romper a força compradora. Então ele ainda está segurando nessa região aqui. A gente está num ponto muito ruim para comprar, tá? Então teria que ter atenção aí e ver no time frame maior o que seria. Na verdade ele está querendo já dar chegando aqui nessa região, né, de compra. Ele chegou. O que acontece aqui, ó? Vocês têm que prestar atenção a essas movimentações aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele veio, faz o fundo, faz um topo mais baixo, não consegue romper. Se ele fizer isso aqui, ele pronto, virou o jogo e ele vai retornar para o mercado lá em cima, tá? Então fiquem atentos em relação a isso aí no euro, porque ele pode ir sim buscar liquidez naquele topo ali em cima, ok? E para finalizar o Shao, o ouro deu uma baita de uma descida aí essa semana. Foi aqui naquela região que a gente tinha marcado lá atrás dos 60 minutos, né? Aqui, ó, order block dos 60 minutos, lá de trás. Deu a compra. Agora ele chegou nessa região aqui e ele tem um ponto importantíssimo aqui, ó. Tá? Nessa região aqui que ele inclusive segurou, ok?
pode ser que ele faça esse movimento aqui, ó. E aí depois reaja. Aqui a gente vai buscar por liquidez no ouro, tá? Então, saibam que nesse momento agora, a gente está num ponto onde nesse range aqui é a mesma coisa, ó, região de 50%, região ruim para se operar. Agora é ter paciência para buscar as melhores oportunidades aí nas extremidades, né? E as extremidades a gente fala aqui embaixo e a gente fala aqui em cima. Certo, turminha? Então era isso. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado aí do estudo. Tenham todos aí um excelente dia, um excelente pregão. Fiquem atentos aí às movimentações do mercado. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo. Valeu, turma!